18º dia. Perdão é um ato de cura, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. Cura, palavra que expressa uma grande expectativa para milhões de pessoas. Desde o início da humanidade, depois da queda lá no paraíso, o ser humano passou a ser doente. E como é sabido de um modo geral, há todo tipo de enfermidade. Em meio a essa realidade, pergunta-se: qual é a pior doença? Além disso, outra pergunta: qual o melhor medicamento a ser usado para determinada enfermidade? Qual a melhor vacina? Todos esses questionamentos giram em torno de uma questão básica, que é a busca por saúde. Ou seja, o mundo precisa de cura. E em que pese a necessidade de saúde física, mental e emocional, é preciso reconhecer: todos precisamos de cura espiritual. E é nessa esfera que entra um poderoso remédio chamado perdão. Tiago, o meio-irmão de Jesus e escritor da carta que leva o seu nome no Novo Testamento, aborda essa questão. Examinemos alguns aspectos da afirmação de fundo medicinal desse grande líder da igreja primitiva. Item A. O cristão também adoece. Há aqueles que não admitem essa realidade. Mas isso é tolice, para dizer o mínimo. Chegam a dizer: não aceito a doença, não é de Deus. São os que defendem a doutrina conhecida como confissão positiva. Ou seja, aquilo que você fala, isso é o que vai acontecer. Nada mais enganoso. Não há apoio bíblico para tal ensinamento. A enfermidade bate, sim, na porta do mais piedoso cristão. Esta é a realidade deste mundo. Um vale de lágrimas. Item B. Do ponto de vista bíblico, cura abrange um campo bem mais vasto do que o corpo humano. Já inclusas nessa abrangência as chamadas doenças psicossomáticas, as doenças espirituais, que geralmente não são detectadas ou simplesmente são ignoradas por profissionais da saúde. Mas elas existem, são reais e não fictícias. Item C. Desse modo, a terapêutica, tratamento espiritual, tem um significado importantíssimo, incluindo, como acima mencionado, o perdão, mesmo diante da doença física. E a isso o texto de Tiago se refere mencionando o uso do azeite. Outro medicamento de natureza não farmacológica precisa muitas vezes entrar em ação. Se houver cometido pecado, lhe será perdoado, mediante confissão e arrependimento, no contexto da unção com óleo. Em se tratando de enfermos, quase não se pratica essa terapêutica recomendada pelo servo de Deus, mas ela é 100% bíblica. Vemos então que há recursos eficazes para a verdadeira cura, aquela em nível mais profundo. Deles a igreja dispõe na medida em que isso seja ensinado e praticado. Devemos reconhecer que, com o passar do tempo, boas práticas que envolvem uma cura mais ampla ficaram para trás. Reconhecer que a Igreja do Senhor, até a volta dele, tem uma tarefa curadora, continuando a missão do Cristo, que veio para curar, libertar os cativos, anunciar as boas novas, a mensagem do perdão, remédio para a alma. Aplicação. Perdão tem a ver com reconciliação. Será que já fomos usados por Deus alguma ou muitas vezes para que pessoas se reconciliassem entre si, promovendo uma transformação de vidas e de situações, promovendo cura num sentido profundo e abrangente? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.